Olá, a paz do Senhor Jesus, meu nome é Tiago Maganha, sou o pai do Pedro, da Manuela e o esposo da Ana. Nesse dia 1º de abril do ano de 2020, eu quero trazer uma reflexão para a tua vida. 1º de abril, conhecido mundialmente como o Dia da Mentira. Nós estamos vivendo dias tão difíceis que às vezes preferiríamos que algumas mentiras fossem verdades e algumas verdades fossem mentiras. No livro de Salmos 101, versículo 7, a Bíblia nos diz assim: o que usa de engano não ficará dentro da minha casa. O que profere mentiras não estará firme perante os meus olhos. O que usa de engano não ficará dentro da minha casa. Nesses dias que nós estamos passando, mesmo antes desta epidemia do coronavírus, nós sempre refletimos sobre a importância de sermos verdadeiros, de sermos pessoas que nossos passos estejam estribados na verdade e que sejamos sinceros e transparentes em toda a nossa maneira de viver, em todos os setores da nossa vida, no momento da nossa vida profissional, na vida familiar, na vida espiritual, a importância de nós sermos pessoas não dadas a fraudes ou levadas pelo engano. E a Bíblia nos diz aqui neste versículo que nós acabamos de ler, Deus nos diz que aquele que usa de engano não permanece dentro da casa de Deus. Então daí a importância de nós vivermos uma vida de verdade, não uma vida de mentira, uma vida dúbia, uma vida em que nós possamos fazer uso de máscara para viver num determinado ou para estar num determinado ambiente e tiramos a máscara para estar em outro ambiente. Somos num determinado nicho social e somos outro em outro determinado nicho social. Somos no trabalho, somos outros na igreja, somos na faculdade, somos outro dentro da nossa família. Daí a importância de nós sermos pessoas estribadas na verdade, que agimos de acordo com a verdade, com a sinceridade do nosso coração. Tem um trecho da Bíblia, uma parábola dita por Cristo Jesus, lá no livro de Mateus, no capítulo de número 13. Os versículos são do 24 até o 30. Eu não vou ler para não ocupar muito o seu tempo, mas lá fala sobre a parábola do trigo e do joio. Jesus, contando essa parábola, disse que numa determinada noite, o inimigo invadiu um campo onde estava ali plantado trigo e então, aproveitando-se da sonolência daqueles que trabalhavam naquele campo, ele introduziu várias sementes de joio, a ponto de se confundir o joio com o trigo. E Jesus vai nos dizer que não era para que aqueles trabalhadores viessem arrancar o joio, porque ao arrancar o joio, corria-se o risco também de, ao se confundir um com o outro, arrancar também o trigo. Muitas das vezes, existem pessoas que estão ao nosso lado, que têm uma falsa aparência de piedade, mas carregam uma aparência de trigo, mas na verdade se trata de joio. E nesses dias difíceis em que nós vivemos, é difícil distinguir os falsos dos verdadeiros, a mentira de algumas verdades, porque não estou falando aqui da verdade inerrante da palavra de Deus, mas estou falando de algumas verdades que por aí inventam e formulam, mas na verdade não se tratam de verdade, mas sim de mentira. Em dias em que é tão difícil nós distinguirmos o falso do original, o puro do profano, difícil porque em determinados ambientes a pessoa age de uma maneira que todos pensam que não há nada, não há
não há nada que lhe pese em seu desfavor. Mas eu quero dizer, para resumir essa história, que nós precisamos, mais do que nunca, nesses dias em que é difícil nós distinguirmos o trigo do joio, de vermos aqueles que andam em sinceridade, distinguirmos daqueles que andam de insinceridade com aqueles que andam no engano. E Paulo, o apóstolo Paulo, vai nos dizer lá em 2 Coríntios capítulo 11, que, versículo 26, algumas dificuldades que ele teve ao longo de sua jornada ministerial, e uma delas é que ele correu perigos entre os falsos irmãos. Então, esta realidade que não é agradável, muito menos palatável, né, nós dizermos sobre isso. Mas nesse dia da mentira, considerado como dia da mentira, é bom nós dizermos e deixarmos bem claro que haverá um dia em que tudo que é mentira será separado do que tudo que é verdade, ou seja, os falsos, os que usam de engano, serão separados daqueles que são sinceros, daqueles que estão estribados na verdade, que é Jesus Cristo, porque ele disse: eu sou, dizendo Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Enquanto não chega este dia da grande peneira, enquanto não chega este dia em que todos nós saberemos aqueles que são verdadeiros e aqueles que não são, enquanto não chega este dia, nós precisamos continuar pulverizando a boa mensagem da verdade. A Bíblia nos diz, o evangelista João, capítulo 8, 32, ele vai nos dizer: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, que neste dia, que é conhecido como dia da mentira, possamos ter essa reflexão para conosco, no sentido de que saibamos a necessidade de nós continuarmos pregando a verdade e disseminando a verdade em amor para com nossos irmãos e também para com todos aqueles que estão ao nosso redor. Não é tempo ainda de nós fazermos julgamentos, até porque nós nunca o faremos. Quem vai julgar é Deus o justo juiz, é Jesus o justo juiz. Não cabe a nós tecermos comentários de julgamento, querendo dizer que isto ou aquilo, este ou aquele é falso ou não. Cabe tão somente nós continuarmos pulverizando a verdade, que os nossos caminhos sejam ladeados pela verdade, que os nossos passos sejam estribados, fundamentados sobre a verdade, que as nossas decisões sejam estribadas sobre a verdade, que as nossas companhias, que as nossas amizades sejam amizades verdadeiras, que o nosso comportamento seja único em todos os nossos nichos sociais, sejamos um apenas lá no trabalho, na faculdade, também na igreja ou dentro da nossa família, sejamos verdadeiros, sejamos íntegros e que possamos a cada dia pulverizar a mensagem do Evangelho, porque esta sim, ela é verdadeira, ela é a mensagem que liberta, que tira o homem do engano, que tira o homem de tudo o que é falsidade, porque Jesus é a verdadeira verdade, que nos liberta e que nos conserva puros e santos até o dia do arrebatamento da igreja. Aleluia, louvado seja Deus. Que Deus em Cristo Jesus possa vos abençoar em nome de Jesus. Um abraço.